E quando falamos do andar na ponta dos pés, a maioria, principalmente dos casos que são apresentados para mim, eles apresentam essa característica, seja ela por um tempo pequeno ou se persistiu por um longo tempo também, mas é uma característica bem visual e também bem famosa em relação, ao autismo. Dentro desse andar na ponta dos pés, podemos fazer um material complementar com o que foi dito anteriormente. Anteriormente, apresentamos aqui a questão de ser algo natural, de ser algo necessário, por ser um processo que ele precisa passar e é isso, tá ok. O andar na ponta dos pés, ele também entra nessa mesma questão. Que é necessário, ele precisa passar por isso, é uma autocompreensão de si, do espaço, então é algo natural. Porém, o alerta vem da mesma forma que foi dito. O alerta ele vem quando a frequência é muito alta e principalmente quando não há o parar de andar na ponta dos pés. Ele precisa ter um começo, ele precisa ter um meio e um fim. Ele não pode ser muito extenso. Ele não pode ficar com esse comportamento prolongado aí, porque os malefícios são bem pesados também, que podem atrapalhar para toda a vida. Então é importante o quê? Identificarmos isso quanto antes e também fazermos essas correções para que esse comportamento ele seja reduzido, para que a gente não tenha o excesso, essa frequência, desse comportamento. Mas o porquê também, vamos lá, vamos conversar um pouco sobre isso. O porquê dessa necessidade de subir o calcanhar e que o contato seja feito apenas com as pontas do pé no chão. Temos algumas razões que justificam essa necessidade. Uma delas é a hipersensibilidade tátil, que é o quê? Ele busca a redução do contato com o chão, ou seja, ele está reduzindo esse atrito, direcionando ele apenas para as pontas dos pés. Como foi dito também, essa hipersensibilidade é o excesso de que tá gerando para ele, pode ser uma dor, pode ser um desconforto, assim como uma textura do chão, do lugar que ele tá pisando. Então ele busca fugir disso, que acaba sendo uma das respostas em relação a esse comportamento. Também temos uma outra apresentação, que é a má formação, que a má formação do pé ela pode gerar dores, ela pode gerar um desconforto, e isso não vai ser legal para ele nesse momento. Então é importante a gente identificar que ele está tendo um sentimento nesse andar, a gente vê também como tá esse pé, como que tá encostando no chão, se tem alguma textura que ele não está encostando, uma que ele está fugindo, uma que ele prefere. Então a gente sempre está muito atento em relação a isso. E a principal questão que precisamos acrescentar com as informações da aula anterior, que foi do sentar em W, que o nosso manuseio ele é semelhante, as ações aqui, elas são realmente muito próximas, que são a correção verbal, realmente esse falar e direcionar ele a fazer a correção desse movimento, também podendo ter em relação a um interesse, a fornecer alguma coisa que ele gosta de brincar, algum alimento também, através da correção desse comportamento, desse movimento dele. É bacana também e muito importante realizarmos algumas demandas com ele de alongamento. Ele realmente esticar, ele apoiar esse pé por completo, seja na nossa mão, na parede, no chão. Então, realmente fazer o alongamento dessa panturrilha, porque ela fica muito contraída. Isso pode gerar um encurtamento. Os alongamentos tradicionais, realmente, o nosso objetivo é o quê? É esticar.
não é a contração, a gente precisa realmente esticar esse músculo por alguns segundos, 7, 8, 10 segundos aí, umas 3, 4 repetições em diferentes exercícios dos tradicionais mesmo. Estimular também o quê? A gente inserir essas demandas de contato. Então ele situar o quê? Ele ter esse contato numa bola, num colchão, num sofá, eh, acrescentar também alguns objetos que ele gosta, para que seja já autoestimulativo, para que esse comportamento não seja recebido de forma negativa por ele. Então há formas alternativas de inserir esse contato, porém também de forma gradual. Não podemos situar ele, porque se ele está sentindo uma hipersensibilidade, ou também uma má formação que gera uma dor, isso precisa ser inserido aos poucos. Eh, na nossa primeira abordagem em relação a isso, a gente vai lá, vamos beleza, vamos lá, vamos encostar o pé dele por completo numa bola. Se dentro de uma aplicação de 1 hora a gente conseguir estar inserido no ambiente dele, e em determinado momento a gente apresentar essa demanda para ele, porque lembre, brincar não é impor demandas. Por isso que a gente faz essa troca. Dentro de uma brincadeira, você se doa para ele, em um determinado momento você pode fazer sim uma cobrança, uma outra questão, porém se estiver num ambiente bem favorável, bem tranquilo em relação a isso. Então, aí temos essa abordagem gradual, realmente aos poucos, que dentro dessas atividades a gente vai, coloca uma vez, 2 vezes, apoia, alonga, e não se preocupe com o excesso, com fazer muitas vezes esse movimento com a criança, porque como ela tem essa rejeição do movimento, é muito provável que nas primeiras sessões, como eu estava dizendo anterior, que dentro de 1 hora a gente consiga isso umas 5, 6 vezes. Isso aos poucos vai aumentando. A gente também faz o quê? Amplia essa capacidade dele de se situar a esse comportamento, a ele aceitar melhor isso. E essa é a chave, realmente essa tolerância. Nós vamos estimulando e essa tolerância ela vai inflando, ela vai aumentando. E esse é o nosso objetivo. Então lembre-se, precisa ser devagar. Se é um desconforto realmente agudo, muito forte dele, não vai ser de um dia para o outro que isso será resolvido. Precisamos ter uma abordagem realmente lenta, principalmente lúdica, para que seja atribuído questões que deixem ele feliz, que seja do interesse dele. E sempre você se insere no ambiente dele primeiramente, antes de qualquer demanda mais pontual, mais, desgastante, pode-se dizer assim. Lembrando-se também que, dentro dos níveis do autismo, cada abordagem ela vai ser feita diferente, cada um é cada um. Vai chegar tem aquele que você pode ter uma exigência maior, tem aquele que você vai chegar e que a sua exigência vai ser você fala, ele pega e já faz de uma vez. E tem aquele que dentro de 1 hora você consegue fazer 2 vezes. Então não precise se cobrar, tá. Antes de mais nada, é necessário cumprir o tempo de cada um, o tempo que a criança precisa para que ela seja acessada a ter esses comportamentos, perfeito? Então paciência sempre é essencial, tudo no seu tempo. Até a próxima aula.